Olá, pessoal. Aqui é o professor Natan e a aula de Geografia de hoje tem como sua segunda parte as estratégias de mercado no capitalismo. Nessa segunda parte, vamos estudar algumas estratégias de mercado adotadas por grandes empresas para atuação no capitalismo. Uma delas é o monopólio, que é quando uma empresa tem o domínio de mercado de um determinado produto ou serviço. O monopólio pode acontecer devido a variados fatores, como as economias de escala, as patentes, as concessões ou quando a empresa tem a propriedade exclusiva de matéria-prima. Trago aqui dois exemplos. Um deles é da empresa Light, que é a única empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município do Rio de Janeiro. O outro exemplo que eu trago é da SEDAI, que é a única empresa responsável pelos sistemas de água e esgoto em todo o estado do Rio de Janeiro. Outra estratégia é o oligopólio, que é quando poucas e grandes empresas têm o domínio de mercado de um determinado produto ou serviço. O oligopólio pode acontecer devido à necessidade de grandes investimentos de dinheiro para a produção do produto ou serviço. O exemplo que eu trago é do setor bancário no município do Rio de Janeiro, que é atendido pelas empresas Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. Assim, podemos perceber que há um oligopólio no setor bancário, pois esse setor é atendido por poucas e grandes empresas. Existem também algumas estratégias de monopólio e de oligopólio que podemos citar. Uma delas é o cartel, que é quando há um acordo entre as empresas que atuam em um setor para decidirem o preço do produto ou serviço. Um exemplo que eu trago é dos postos de combustível. Se vocês pararem para analisar os preços dos diferentes combustíveis nas diferentes empresas de postos de combustível, vocês vão perceber que a diferença de preço entre os postos é pequena, o que mostra para a gente que há um certo acordo entre essas empresas para venderem os diferentes combustíveis em uma determinada faixa de preço. Outra estratégia é a holding, que é quando algumas empresas se unem para dominar um determinado mercado, criando uma empresa para assumir o controle de todas as outras, que são compradas por ela, formando o que nós chamamos de conglomerado. Um exemplo é a Unilever, que é uma holding responsável por diversas empresas que atuam no setor, por exemplo, de alimentação, de produto de limpeza, e inclusive a Unilever é uma holding que atua em escala internacional. Outra estratégia é o trust, que é quando empresas de um setor são compradas por outras empresas do mesmo setor. O trust pode ser horizontal ou vertical. O trust é horizontal quando acontece a fusão de duas empresas do mesmo setor, como, por exemplo, a BRF, que é a Brasil Foods, que surgiu a partir da fusão da Sadia com a Perdigão, tendo uma grande participação no setor alimentício. Já o trust vertical é quando há essa fusão de empresas que dominam todas as etapas de produção e comercialização de um produto. E aí o exemplo que eu trago é Petrobras, porque a Petrobras é responsável pela extração, tratamento e comercialização de todos os produtos originários do setor petrolífero. Assim, encerramos a nossa parte 2 da aula de Geografia de hoje. Espero que vocês tenham gostado.